Oi pessoal, tudo bem? Sou eu de novo aqui, o Tesa de Murbox. Hoje eu vou quebrar a linha falando só sobre a magia com elemento fogo. Por quê? Porque eu tive alguns problemas lá na Amazon, já resolvidos, e eu não dei continuidade na escrita do livro essa semana. Então, só posso tentar conseguir continuar o livro na semana que vem. É muito denso e envolve muito material, então eu pedi um pouco de paciência. Tem também outro projeto que está em execução também, mas por não estar pronto eu não posso me adiantar. Eu acho que vai ser de interesse da maioria, tá? Não necessariamente praticantes de magia, mas de todos. Então vamos dar sequência aqui num tema que eu tenho um certo problema com pessoas que me procuram, que é a meta principal que as pessoas me procuram, porque algumas pessoas já atingiram o êxito na realização de sua vontade e nesse caminho da prosperidade começam a galgar degraus na evolução da sua prosperidade pessoal. Mas isso não é uma regra. Então, inclusive o meu procedimento, que eu faço o atendimento, é para justamente mostrar que do jeito que está dá ou do jeito que está não dá. Então, muitas pessoas pensam que eu tenho a poção do milagre, o pilim-pim-pim. Eu não acredito em filmes, sabe? Filmes são uma ficção para mim. Eu não levo credibilidade naquilo para acreditar que a nossa vida possa ser similar a um filme. Não, a nossa vida é um filme, só que é um filme para nós vermos e vivermos, não um filme que os outros vão contar para a gente. Infelizmente, quando vivemos à mercê do que os outros contam, somos enganados muitas vezes. Então eu acredito que essa experiência algumas pessoas mais passaram na vida, obrigando-lhes a acreditarem em si mesmos, senão vira tudo uma grande mentira. Tá? Mas vamos à verdade. A verdade é que você está no... Hora da magia do... Então vamos lá. Agora que eu já expus a questão do problema, quer dizer, eu não expus, para dizer bem a verdade, só expus a situação que gerou esse problema que me obrigou a fazer esse vídeo. Que algumas pessoas, logo na primeira abordagem, por eu não oferecer uma poção do milagre, já falam, esse cara não é bom. Bom, se essas pessoas procuram picareta para enganá-las, não sou eu essa pessoa, então realmente eu vou frustrar quem procura picaretas. Investem sem retorno e depois quem fala a verdade como eu fala, nós podemos fazer magia para que a sua prosperidade venha, mas isso vai requerer mudanças, como o próprio termo diz, magia vinculada a mudanças. Se não houver mudanças, não é magia, é uma mecânica natural das coisas. E aí é ciência, podemos até chamar como ciência, tanto de ciência para a prosperidade como para a desgraça. Como, por exemplo, você gastar dinheiro numa coisa que não dá retorno, um dia você fica duro. Então, e não estou falando de prosperidade, mas apenas da questão financeira, que é uma consequência da prosperidade. Então, vamos entrar agora na teoria. O que é riqueza? O que é prosperidade? Muitas pessoas elas pensam que riqueza é ter muito dinheiro, é ter muito luxo. Isso não é a fonte, isso é a consequência. Então, se você vive pelas consequências das coisas, você não trabalha a razão das coisas. Então, provavelmente existem grandes chances dessas aparências de consequências que você obteve com a sua prosperidade não se autofinanciarem e acabarem. É o fluxo natural da prosperidade. Ela precisa ser dinâmica, ela precisa entrar e sair. É como dinheiro. Se você tem dinheiro, se você exibir seu dinheiro para todo mundo, eu tenho dinheiro, as pessoas fatalmente vão lhe cobrar alguma coisa. Se não que você deve, algo que você não deve para ninguém, mas mesmo assim elas vão cobrar. Algumas são conhecidas como criminosas, as pessoas. Mas eu espero que entendam que o fluxo do dinheiro não é para você guardar, é para você manter ele circulando, porque senão ele perde valor.
Aí entramos no cerne da questão, valorização. Para uma coisa valorizar, vocês têm que entender que a riqueza ela existe como uma energia, um fluxo de energia que acadêmicos chamam de economia, tá? Mas a economia obedece padrões, que na maioria das vezes, como conhecemos uma ex-presidenta aqui no Brasil, a economia, se você está fadada às teorias, você dificilmente pratica a prosperidade para você. Você pode enganar uma pessoa muitas vezes, pode enganar muitas pessoas uma vez, mas enganar todas as pessoas sempre você não consegue. A própria economia em si mostra que não tem enganações. Os resultados no final chegam, o almoço nunca é grátis. Então, essa é a base teórica pela qual eu vou abordar esse vídeo. Eu acho que com isso é muito interessante. Claro que eu vou dar algumas pistas para outras linhas da magia do caos, como a magia de guerra, que envolve muita estratégia e planejamento, que está incluída também na magia da prosperidade. Tem também a magia do amor também, que você precisa lidar com seus sentimentos para que você não fique vítima das circunstâncias. Isso tem um vínculo entre estratégia e amor também. Eu sei que pode parecer muito frio de minha parte, mas se você deixar o seu sentimento incontrolado, você fatalmente pode sofrer golpes, para ser resumido. Tem a questão já sexual, separar as coisas da prosperidade com o sexual, porque até mesmo prostitutas precisam conterem a parte sexual ou a parte do impulso para os seus planejamentos pessoais, da prosperidade. Então, isso eu falei apenas a questão sexual, da questão do amor e de guerra, mas tem também a questão da mental, que você precisa adquirir mecânicas mentais para que esse fluxo de energia possa acontecer na sua vida. Quer você trabalhe com um trabalho braçal somente, ou mesmo com um trabalho estritamente intelectual, seja menor ou maior participação do intelecto nas suas atividades, é obrigatório que você crie um fluxo de prosperidade na sua vida. Aí você já começa a diferenciar a questão do dinheiro como uma consequência, ou o valor que você dá a esse dinheiro como a razão pela qual você deve tocar nessa energia chamada prosperidade. Então, você não vai tocar no dinheiro. O dinheiro é um papel. Do mesmo jeito que você tem papéis, um papel como esse, por exemplo, da Caixa, você é um papel, mas a partir do momento que ele passa a ter valor, ele passa a ser como um dinheiro. Então, você começa a manusear, manipular mais essa realidade ao seu redor quando você gerencia os valores, não quando você gerencia o dinheiro. Dinheiro é uma consequência, é uma manifestação física circunstancial de um dinheiro. Então, muitos de vocês são jovens, vocês não experimentaram a inflação que tínhamos nos anos 80, mas era de 100%. E como tinha na Segunda Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, após a crise de 29, na Alemanha, as pessoas tinham um equivalente a R$5 hoje, não, R$100 hoje, só que esses R$100 amanhã não valiam nem R$5, o equivalente na avaliação nos tempos modernos. E nos anos 80 no Brasil era assim também. Só que existia uma mecânica da prosperidade não, mas um golpe, que eles tinham um índice que atualizava os preços, mas também atualizava os salários. Claro, os salários sempre estavam no nível inferior, então o poder aquisitivo dos salários diminuía, pouco, mas diminuía, porque sempre estava alguns porcento, uma ligeira porcentagem abaixo do índice da inflação. Então a reposição de preços começou a dar algum problema, mas muito menos do que tivemos por exemplo, após 2008, com a crise mundial. Então, agora vamos voltar. Agora que eu já tentei expor a questão do valor, será a base pela qual a prosperidade se manifestará, você vai começar a entender que
as coisas que você dá valor são as coisas que vão lhe retornar. Aí você já começa a palpar a energia da prosperidade, a energia pela qual o dinheiro se manifesta na sua vida. Então é com esse que eu vou trabalhar na magia da prosperidade, quando alguém me procura. Eu vou tentar apalpar isso na pessoa, carinhosamente, para que a pessoa possa sentir isso, enaltecer o seu caminho da prosperidade. E a partir daí se multiplique isso. Existem muitas derrotas na vida de qualquer pessoa, isso é inevitável. Se você aprender com as derrotas, falar para si mesmo ou para si mesma, eu perdi, eu errei, só assim que você pode se corrigir. Não existe gente grande no mundo que nunca errou. Um Pelé não nasceu de chuteiras. Ele não marcou só gol na vida dele, ele também chutou para fora. Tá? Ele também foi expulso. Ele é um jogador. É um jogador no jogo de futebol. Só que agora na vida, na sua vida, é você que é o jogador principal. Você é o técnico e o jogador ao mesmo tempo. Você é um jogador de xadrez, podemos assim dizer. E você só joga para ganhar, certo? Se perder faz parte. Só que quando você perder, você tem que guardar a derrota. Não para você perder sempre, mas para você aprender aonde você errou. Aonde que você poderia ter ganho, que você perdeu a oportunidade. E é com isso que vamos trabalhar na magia da prosperidade. Usando o que nós temos em mãos. Isso pode, no caso, frustrar muitas pessoas que acham que já estão derrotadas. Não, enquanto você está vivo ou está viva, sempre existe uma chance. Eu sei que muitas pessoas acham o crime uma opção da prosperidade, só que o crime, como o próprio nome diz, é um crime. Você está adulterando o seu caminho da prosperidade por uma ilusão. Então, rola muito dinheiro no tráfico, por exemplo, de pessoas, muito comum já, com pessoas que vão para o exterior, principalmente, que vão em busca de sonhos, só que encontram pesadelos, né? Então, da mesma forma com essas pessoas que ganham dinheiro com esse tráfico de pessoas, existem outros tipos de tráfico, de drogas, tráfico de órgãos, tá? Que é muito mais sério e muito mais intenso do que a gente imagina. Só que isso fomenta uma economia da ilusão. Por quê? Porque todo crime, tudo que não está perante a lei de um país, está contra o fluxo da prosperidade. Por favor, eu peço que não comentem como um fluxo da ilusão, que é você corromper a lei para que a lei o crime se torne legal. Como, por exemplo, recentemente, o presidente da Colômbia, ele foi na ONU logo após o presidente Bolsonaro fazer esse pronunciamento, mas o presidente da Colômbia, ele procura legalizar a cocaína. Ele ignora completamente os males que isso provoca, o vício, a decadência da pessoa, que nenhuma pessoa conseguiu manter a ascensão por muito tempo, por mais que fosse ilusória, diante do consumo da cocaína. Claro, quem faz o tráfico até ganha dinheiro, até a hora de ser preso, porque está cometendo um crime. Agora, se realmente, por exemplo, outra coisa, matar um ser humano é considerado crime, creio eu. Mas mesmo assim, pessoas com um elevado status político querem matar as crianças que ainda não nasceram. Já estão no ventre da mãe, mas liberar o aborto. Aonde que está se já existe pena de morte, por que as pessoas com criminosos não sofrem pena de morte também? Só as pessoas que ainda não nasceram têm essa pena de morte. Alguém poderia me explicar por que isso? Não, porque é um direito da mãe escolher. A mãe escolheu fazer um filho, porque ela vai desistir. Se ela desistir, ela tem que ser penalizada como uma assassina também, que matou uma vida no seu útero. Isso é um fato. Não é não, porque foi um médico que matou. Não é bem assim a vida, certo? A vida é feita de escolhas. Aqui tratamos de pessoas sérias, pessoas que procuram prosperidade, assumindo as responsabilidades pelo que decidem. Tá? Então, por mais que seja um médico que tenha enfiado a agulha na barriga da mulher e mate o feto, quem decidiu por isso foi a mãe.
na maioria das vezes. Se não é um aborto, no caso, se não é com o consenso da mãe, naturalmente é um assassinato de um bebê ainda. Não, a penalidade, creio eu, que deve ser um pouco pesada para médicos que façam isso sem autorização da mãe. Mas são casos à parte, tá? Mas tentando explorar com vocês que é um erro você trabalhar em magia da prosperidade buscando só dinheiro. Eu vou ganhar na Mega Sena. Mega Sena é um jogo, é sorte. Jogo é sorte. Se você investe uma coisa... Por exemplo, vamos falar de sorte. E sorte e magia da prosperidade, mais negativa. Existia um jogador que atuava num clube de futebol. Ele estava no jogo. O jogo envolve um pouco de sorte, apesar de ser esporte, né? Esporte envolve tanto o preparo dos seus jogadores quanto o elemento de sorte. Isso é inevitável. Todos os técnicos sabem que existe o elemento de sorte. Quanto maior planejamento, menos influência do elemento de sorte. Mas ainda assim existe. Agora, tem jogadores que já participaram de um time de futebol que, sabendo do esquema da sorte em apostas sobre jogos de futebol, o que aconteceu? Passaram a fazerem apostas e provocarem a derrota dos seus times, para que nas apostas eles pudessem ganhar muito dinheiro, não com o seu trabalho. Então, espero que entendam que existe não só o crime, mas também existe a corrupção de valores também. Aí já entramos resgatamos o conceito de valores, porque quando você corrompe o valor, você está corrompendo sua prosperidade. E a partir daí o que você vai obter é circunstancial, não é contínuo. Por quê? Porque a energia vai estar agindo contra você. Você está cometendo um crime. Certo? Diante desse erro, que é trabalharmos só por valor, só por dinheiro, só com a manifestação física, isso é um grave erro, porque a manifestação física de qualquer prosperidade é uma mecânica que você já criou para que a prosperidade venha para você, não seja apenas uma coisa circunstancial. Você não vive só de um prato de comida que está lá na sua mesa, você vive do contínuo abastecer do seu estoque, do seu almoxarifado, sei lá como é que você chama, para ter alimento disponível para o dia seguinte. Então essa que é a prosperidade. A prosperidade não é o almoço pronto, é você garantir que vai ter almoço nos dias seguintes. Então, diante desse erro, vamos agora partir para o acerto. Então, como eu estava falando, o acerto nós trabalhamos com a magia, como a lida com os valores. Você não é o que você tem de cifrões ou de dinheiro na sua conta bancária, não é. Por quê? Porque esse dinheiro existe para você gastar ele. Então você precisa saber investir bem. Agora, o que é investir bem? Investir bem é uma coisa que tenha valor para você. Resgatamos novamente o conceito de valor, porque é a partir desse conceito que você vai saber onde você investiu bem o seu dinheiro ou onde você não investiu. Tem pessoas que investem muito e continuamente, tem pessoas que investem pouco, mas investem poucas vezes, mas quando investem muito, porque investem na coisa certa. Certo ou errado, aí está a questão do valor. Novamente resgatamos o alicerce da prosperidade, que são os valores. Temos quais são as técnicas então para decidirmos quais são os valores corretos para o que fazemos. Resgatando lá no começo do vídeo que eu falei que o fluxo da prosperidade é uma energia, a gente precisa fazer uma mecânica que essa energia se manifeste. Quem trabalha com eletricidade sabe fazer essa estrutura, essa mecânica muito bem, porque assim, da mesma forma como você cria uma geração de energia para o seu consumo, seja na sua empresa, ou seja no domicílio, seja qualquer outro empreendimento, você tem por mecânica que criar essa estrutura para que a energia flua em entrada e saída. Então esse é o fluxo que vai manter
o seu estabelecimento funcionando, a mecânica do seu, não necessariamente um estabelecimento, mas um aparelho funcionando. Assim, é com essa perspectiva que eu lido nos consulentes, nas pessoas consulentes de ambos os sexos que me procuram. Não há um modelo pronto, não existe. Então, nós precisamos ver quais ferramentas temos em mãos para podermos trabalhar com elas. Então, temos dois fatores, mas isso é no decorrer do atendimento que eu posso verificar quais são os fatores de predispostos sobre os gostos, preferências pessoais e os outros de habilidades. Muitas vezes as coisas coincidem, aí é maravilhoso, mas se não coincide, aí precisamos fazer de alguma forma, chegar o mais próximo possível dessa coincidência entre prazer e habilidade. Muitas vezes coisas que damos pouco valor para as nossas habilidades têm um retorno enorme, que por uma causa ou outra é descartado. Como, por exemplo, pessoas que fazem desenho muito bem, têm habilidade manual para fazer arte, não necessariamente desenho, mas para fazerem esculturas, por exemplo, ou fazerem pinturas, esculturas, o que mais? Qualquer outra ideia que vocês tenham aí, elas podem começar a vender isso e basta fazer o fluxo de valor para que isso caia sobre os seus objetos. Existem pessoas que ficam muito ricas, apesar de, nesse momento, temos um momento de crise, onde justamente o investimento em artes ter despencado. Não sei se vocês têm acesso a pessoas que trabalham com arte, mas elas comentam que despencou o investimento nisso. Assim, quando conseguimos dar valor às coisas, que as coisas passam a nos dar um retorno em prosperidade. Eu acho que isso é senso comum, não preciso explicar mais do que isso. Então, o dinheiro, ele não passa a ser o fomento do que você tem ou do que você é, mas passa a ser consequência. Então, se você fizer magia só focando no dinheiro, eu tenho uma conta, eu preciso pagar a conta, isso é circunstancial. Isso é uma conta, geralmente, a maioria das contas, elas não são esporádicas, elas são contínuas. Então, se, por exemplo, você preciso pagar a conta de água que está enorme, preciso pagar a conta de luz que eu gastei muito, eu preciso gastar, comprar água, luz, o que mais? O gás que está caríssimo, está aumentando muito. Então, aí, no caso, precisamos gerenciar a nossa vida para criar esse fluxo. A prosperidade não nasce pronta, ela é fruto de um planejamento, como eu falei antes. Assim, é com esse planejamento que eu vou atuar com a pessoa. Às vezes a prosperidade pode se manifestar rapidamente, mas isso não é uma regra. Precisa aceitar suas forças e suas fraquezas para lidar com ambas, porque são essas que podem nos trazer prosperidade. Até mesmo as fraquezas, que às vezes, justamente por superarmos as nossas fraquezas, que conseguimos trazer muita prosperidade para a gente. Porque essas fraquezas geralmente estão vinculadas às nossas habilidades. Então, são chaves que precisamos reverter muitas vezes para justamente trazer a prosperidade. Aí é mais uma sacada que precisamos verificar a sua situação quando você solicitar uma consulta. Agora, onde entra a magia nisso tudo? Após a leitura da situação por um método divinatório, eu particularmente eu realizo a leitura de tarô. Existem pessoas que utilizam outros métodos, que seja, mas são todas analisadas como métodos divinatórios. Porque nesses métodos que nós tentamos fazer uma leitura mais próxima possível das possibilidades e da realidade frente ao que aconteceu no passado para podermos projetar o futuro. O futuro não está pronto. Existem chances das coisas ocorrerem muito mais do que seja por
em participação pessoal de quem nos faz a consulta ou por meios externos que influenciam a vida da pessoa, mas cedo ou tarde os eventos mostram-se como possibilidades muito grandes das coisas acontecerem, mas nada está escrito. A vida não está escrita. Ela é consequência das nossas ações. Então, claro, se uma pessoa faz um crime e espera não ficar presa, as chances são mínimas de ela não ser presa. Por quê? Porque ela continua praticando e achando que isso é o certo. Aí já tem um valor corrompido. É como eu falei a questão do tráfico de órgãos. As pessoas ganham muito dinheiro, mas o valor em si disso é negativo para a pessoa. Porque a consciência humana que busca pela vida, quando ela começa a trabalhar com a morte, ou ganha dinheiro com a morte dos outros, fatalmente a culpa cai sobre a pessoa do mal que ela está fazendo para as outras pessoas. Aí ela fala, poxa, a culpa na pessoa existe e é fomentada pelas próprias ações da pessoa. Existe sempre uma pulga atrás da orelha do que fazemos que está criticando a nós. Quando sabemos que fazemos algo errado. E essa culpa só tende a crescer. Então, por mais que a pessoa fique milionária, ainda assim ela estará carregando a culpa do que fez de errado, porque ela fez de errado. Então, esses valores temos que trabalhar também. Por exemplo, uma pessoa que me consulta, que é criminosa, e fala, olha, eu já cometi tal crime. Aí que está a questão. Eu vou ter que trabalhar com a pessoa dela corrigir esse crime. De algum jeito, eu não sei como, mas de algum jeito. Porque enquanto que a pessoa for criminosa na cabeça dela, ela não vai ter condição de trazer prosperidade alguma. E a magia não vai dar certo. Então eu falo isso para a pessoa. Tanto é que tem poucos clientes que... Acho que nenhum cliente que praticou crimes, ou pratica. Por quê? Porque existe a culpa na pessoa automaticamente antes de fazer a consulta comigo. Então, fatalmente, a pessoa já se baniu já da prosperidade. Mas enquanto que ela não aceitar que ela é criminosa para se corrigir, ela vai ser sempre criminosa. Só não vai assumir, né? Então, essa que é a magia que eu vou trabalhar com a pessoa. Criar, ou no caso, multiplicar as oportunidades que a pessoa já tem e que ela não observou. Fala, faz isso, que isso dá certo. Confia em si mesma, ou si mesmo. É isso que eu vou trabalhar com a pessoa. Sim, nós somos psicólogos de pobres, sim, somos, não temos uma formação acadêmica com isso, mas não é isso que vai desmerecer o empenho nosso. Sabe, a teoria psicológica enfatiza muito o problema, para lidar muito com o problema. Aqui já nós trabalhamos mais, na magia trabalhamos mais com as soluções. Obviamente nós temos que analisar os problemas, mas se focarmos só nos problemas, caímos em teorias e mais teorias e mais teorias, aí vai para o psicólogo direto, já que é mais barato. Que aí esse vínculo, esse ciclo passa a ser contínuo. Agora vamos para o final, o resultado. O resultado na magia da prosperidade, ela pode não se manifestar necessariamente numa riqueza obtida materialmente. Eu consegui comprar o carro que eu queria. Eu consegui ter minha conta positiva. Quer dizer, positiva não. Aí já está uma sacada que preciso me corrigir. Eu não consegui ter muito dinheiro que eu preciso para exibir a minha conta para não sei quem. Eu não consegui me vincular gente chique para desfilar com uma roupa chique. Não. Por quê? Porque a magia de prosperidade que eu busco realizar contigo é para que você possa trazer um fluxo, para que você possa ir visitar os seus amigos, por mais que seja numa condição não tão de luxo tão explícito, por mais que você não esteja andando com o carro mais chique do ano, eu vou trabalhar contigo a forma de você criar um fluxo, para que esse fluxo possa lhe dar a condição de você ir não somente uma vez ter essa oportunidade, mas ter várias oportunidades de estar cada vez melhor. Por quê? Porque o fluxo deixou de ser negativo, passa a ser positivo. É com isso que eu vou trabalhar com vocês, tá? Quando vocês procurarem a prosperidade comigo.